Olá e bem-vindos! Hoje o nosso mergulho é num tema que, olha, parece super técnico, mas que mexe com tudo no nosso dia a dia. A administração pública. Ela existe para servir a todos nós, certo? Mas ela não pode agir de qualquer jeito. A grande questão é o que guia essas decisões. Qual é a bússola que garante que tudo seja feito da forma correta? Exato. E o material que a gente está usando como base já começa com uma distinção que, olha, é a chave de tudo. A diferença entre o que é uma regra e o que é um princípio. Regra e princípio. Ok. Pensa assim, uma regra é preto no branco, um sinal de trânsito. A norma que diz que um servidor tem que se aposentar com 75 anos. É uma regra. Chegou na idade, pronto, não tem discussão, sabe? É uma instrução direta. Aconteceu isso, a consequência é essa. Perfeito. Já o princípio é a ideia por trás. É o dirigir com segurança. É mais abstrato, mas guia tudo. O princípio da moralidade, por exemplo. Não existe uma lista com tudo que é desonesto. Ele define um padrão. Entende? Exige ética, boa-fé. Entendi. A regra é o quê, o princípio é o porquê, o jeito certo de agir. Exatamente. E o ponto crucial é que esses princípios não são só uma sugestão bonita. Eles têm força de lei. O nosso material reforça muito isso. Desrespeitar um princípio é tão grave quanto quebrar uma regra. E isso muda tudo, porque a violação de um princípio, se for intencional, pode levar a um processo de improbidade administrativa. É muito sério. Certo, a fasquia é alta. Então, para a gente entender como isso funciona na vida real, vamos fazer o seguinte. Vamos contar uma história. A criação de uma escola pública, do zero absoluto, da ideia inicial até a sala de aula funcionando. E a gente vai ver como esses princípios são, na verdade, os alicerces dessa construção. Vamos lá, então. Ponto de partida. Um município precisa de uma nova escola. O prefeito, cheio de boa vontade, pode simplesmente escolher um terreno e falar: ok, podem começar a construir amanhã. Ótima pergunta, porque ela vai direto no coração do primeiro princípio, o mais básico de todos, o da legalidade. E aqui, o nosso material de estudo mostra uma coisa curiosa, uma inversão total de lógica entre o que a lei significa para a gente, cidadãos, e o que ela significa para o Estado. Uma inversão? Como assim? Bem, para nós a lógica é, o que não é proibido é permitido. Certo. Se eu quiser pintar minha casa de verde-limão e não tiver nenhuma lei contra, eu posso. É minha liberdade. Certo. Para a administração pública, a lógica é o exato oposto. Só se pode fazer o que a lei manda ou autoriza. Que interessante. Então, para nós, a lei é tipo uma cerca que limita um campo de liberdade gigante. Para o gestor, o campo todo é cercado e a lei é a única portinha por onde ele pode passar para agir. É a analogia perfeita. O prefeito não age porque quer, ele age porque a lei dá a ele essa competência. Ele atua secundum legem, ou seja, segundo a lei. Ele nunca pode agir contra a lei e nem mesmo onde a lei não diz nada, o chamado praeter legem. O poder dele vem da lei. Sem essa autorização, a nossa escola ela nem existiria no papel. Ok, a base legal está clara. A lei permite. Mas agora vem a prática, né? A escola vai precisar de professores, de uma construtora. Como é que a gente garante que esses empregos e contratos não vão parar na mão do amigo do prefeito? É aí que entra o princípio da impessoalidade. Ele é como um escudo, sabe? Contra o favoritismo e também contra a perseguição. O material explica que ele tem duas frentes. A primeira é a finalidade. A ação tem que ser sempre para o interesse público, tratando todo mundo igual, com isonomia. E a segunda frente é proibir a promoção pessoal. A obra não é do prefeito, é da cidade. Vamos deixar isso mais concreto. Para contratar os professores, qual é a ferramenta que a impessoalidade exige? A ferramenta principal, sem dúvida, é o concurso público. Ele cria critérios objetivos, iguais para todo mundo, baseados no mérito. Não importa quem você conhece, o que importa é o que você sabe. É o jeito de escolher os melhores para servir a população. Certo. E para a construtora? Imagino que seja um caminho parecido. Exatamente. O caminho é a licitação. É um processo formal, onde a prefeitura diz o que precisa e as empresas apresentam suas propostas. Mas aqui tem um detalhe, né? Licitação não é só escolher o preço mais baixo. Não, claro. Porque aí o barato pode sair muito, muito caro lá na frente. Precisamente.
O risco de ter uma escola de péssima qualidade é enorme. Por isso, a lei prevê vários tipos de licitação. Melhor técnica, técnica e preço. O objetivo é sempre achar a proposta mais vantajosa. E isso não significa necessariamente a mais barata. A impessoalidade aqui é garantir um processo justo que equilibre custo e qualidade. E essa impessoalidade aparece em outros lugares. Sim, o tempo todo. O material cita as regras de impedimento, por exemplo. O secretário de Educação não pode julgar um recurso de uma empresa que pertence ao irmão dele. É um conflito de interesse óbvio. Outro exemplo é o sistema de precatórios, que é basicamente uma fila organizada para o Estado pagar as dívidas. Garante que ninguém fura a fila por ter influência. E sobre a outra frente, a de evitar a promoção pessoal. A gente vê muito em ano de eleição, né? Placas de obras com as cores do partido, o slogan da gestão. Isso, então, pela regra, estaria errado. Estaria? Sim. Na maioria das vezes, é ilegal. O artigo 37 da Constituição é muito claro nisso. A publicidade de obras do governo tem que ter caráter educativo, informativo e proíbe, com todas as letras, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. A placa da nossa escola pode dizer construção de escola municipal, mas não pode ter a foto do prefeito. A fiscalização disso é uma briga constante, feita pelo Ministério Público e pelos tribunais de contas. Ok, então a impessoalidade barra o amigo do rei. Mas e o sobrinho do rei? Existem cargos de confiança que não precisam de concurso. Como o sistema lida com essas brechas? Essa pergunta é a ponte perfeita para o próximo princípio, o da moralidade. Porque tem coisa que no papel parece legal, mas é no fundo desonesta. O nosso material cita o L. Lopes Meireles, que diz que o administrador tem que escolher não só entre o legal e o ilegal, mas também entre o honesto e o desonesto. E o caso de nomear o sobrinho sem experiência para um cargo de confiança na escola. É o exemplo clássico de nepotismo. E o interessante é que o que antes era só imoral, hoje também é ilegal. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante 13, que o nosso material menciona. Ela proíbe a nomeação de parentes para cargos de confiança. Então, essa porta que parecia uma brecha foi fechada. Mas a fonte fala de uma exceção, não fala? Para cargos políticos. Fala sim, e é um ponto super importante. O STF entende que para cargos de natureza puramente política, tipo um secretário municipal, a súmula não se aplica, porque ali a base da nomeação é uma confiança política pessoal muito forte. Ah, então tem uma brecha. Tem, mas não é um cheque em branco. A justiça exige duas coisas. Primeiro, que a pessoa tenha qualificação técnica para a função. Não dá para nomear alguém totalmente despreparado. E segundo, que não seja uma fraude óbvia à regra, uma manobra só para empregar a família. É uma linha bem tênue, sabe? Mas o ponto é, a moralidade administrativa não é a opinião do gestor. É um conceito jurídico. A decisão tem que se justificar pelo interesse público. Certo. Então os princípios vão cercando o poder. Mas se tudo isso acontece dentro dos gabinetes, como é que a gente, cidadão comum, sabe que as regras estão sendo seguidas? Como é que se fiscaliza? A resposta é o princípio da publicidade. Ele age como uma grande janela. Exige que tudo que a administração faz seja transparente, acessível. A regra é a luz do sol. O sigilo é a exceção da exceção. Aplicando na nossa escola, onde a gente vê a publicidade funcionando? Em tudo. O edital do concurso para os professores tem que ser publicado. O aviso da licitação para a construtora? Também. A lista de quem passou no concurso, o nome da empresa que ganhou, o valor do contrato, tudo isso tem que ser informação pública. Hoje em dia, com os portais da transparência, essa fiscalização ficou, em tese, bem mais fácil. Entendi. A ideia da casa de vidro. E o material que a gente tem faz uma distinção técnica entre publicidade e publicação. Por que isso é relevante? É um detalhe técnico, mas é útil. Publicação é o ato formal de botar no diário oficial. Publicidade é a ideia mais ampla de dar transparência. A fonte dá um exemplo ótimo. Numa licitação pequena, na modalidade convite, a lei não exige publicar no diário oficial. Seria um custo muito alto. A publicidade é garantida só de afixar o aviso no mural da repartição. O ato foi público, mesmo sem a publicação formal. O objetivo foi cumprido, entende? Entendi. E essa transparência toda
tem algum limite? Tem sim, não é absoluta. A própria Constituição prevê as exceções. O sigilo é permitido para proteger a segurança do Estado, tipo numa investigação policial, ou para proteger a intimidade das pessoas, como num processo disciplinar contra um servidor. Ok. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Com tudo isso, a nossa escola finalmente é construída, inaugurada. Acabou o trabalho. Missão cumprida. Longe disso, agora o jogo muda. A escola está de pé e o princípio que entra em campo com força total é o da eficiência. Não adianta ter feito tudo certinho no processo se no final a escola não funcionar bem. É a obrigação de fazer mais e melhor com o dinheiro público, que é sempre contado. E ser eficiente significa só gastar menos? Não é mais complexo que isso. O material ajuda a gente a separar 3 conceitos. Vamos aplicar na escola, que fica mais fácil. Primeiro, eficácia. É simplesmente atingir a meta. A meta era matricular 500 alunos. Matriculou 500. Então, a escola foi eficaz. Certo, cumpriu o objetivo. Isso. Depois vem a eficiência, que é fazer a coisa do jeito certo. A relação custo-benefício. A escola foi eficiente se matriculou os 500 alunos usando o orçamento previsto, sem desperdício. Se ela gastou o dobro do previsto para atingir a meta, ela foi eficaz, mas foi super ineficiente. Entendi. E o terceiro? É a efetividade. Esse é o impacto real na comunidade. A escola é efetiva se, no longo prazo, as notas dos alunos melhoram, a evasão escolar diminui, a vida no bairro melhora por causa dela. É o resultado final, o que realmente importa. A Constituição até prevê ferramentas para isso, como uma avaliação de desempenho dos servidores, para garantir que a qualidade do serviço se mantenha. E se a gente der um passo para trás agora, para olhar o quadro completo, a gente percebe que todos esses 5 princípios que a gente falou, o famoso LIMP, né? Eles se baseiam em 2 ideias ainda mais fundamentais, 2 pilares. E que ideias são essas? O primeiro pilar é a supremacia do interesse público. O nome já diz tudo. O interesse de todo mundo está acima do interesse de uma pessoa só. E isso dá ao Estado poderes especiais, as tais prerrogativas. Dá um exemplo prático disso na nossa escola. Claro, imagina que para fazer uma rua de acesso segura para a escola, precisa usar um pedaço de um terreno particular. Eu, como cidadão, não posso obrigar meu vizinho a me vender um pedaço do quintal dele, mas o Estado, agindo em nome do interesse coletivo, pode fazer uma desapropriação. Ele paga uma indenização justa, claro, mas ele pode tomar aquela propriedade porque o benefício para centenas de crianças é maior que o interesse individual do dono do terreno. Entendi. Esse é o poder. E qual é o contrapeso, o freio para esse poder? O freio é o segundo pilar, que é o oposto complementar, a indisponibilidade do interesse público. Se o interesse é indisponível, quer dizer que o gestor não é dono dele. Ele não pode fazer o que quiser com o interesse público. Ele é só um guardião. E como isso funcionaria no dia a dia da escola? Pensa assim. Um fornecedor atrasa a entrega dos livros. O contrato diz que tem uma multa. O diretor da escola, mesmo sendo amigo do dono da empresa, não pode simplesmente dizer, tudo bem, deixa pra lá. Ele tem o dever de aplicar a multa, porque o prejuízo não é dele, é do patrimônio público. A supremacia dá o poder, a indisponibilidade impõe o dever. São as 2 faces da mesma moeda. Poderes e deveres, sempre em equilíbrio. Mas erros acontecem, é inevitável. Vamos para um último cenário. Uma auditoria descobre que o contrato de compra dos computadores da escola é ilegal, e agora? A prefeitura precisa entrar na justiça para resolver isso. Não necessariamente, e isso nos leva ao último princípio da nossa jornada, o da autotutela. É o poder-dever da administração de se fiscalizar e consertar os próprios erros. O material é bem enfático. Não é uma escolha, é uma obrigação. A própria administração tem o dever de se corrigir. Exatamente. A base para isso são 2 súmulas muito conhecidas do STF, a 346 e a 473. E aqui tem uma diferença fundamental que o nosso material deixa bem clara. A diferença entre anular e revogar. E qual é essa diferença? A anulação acontece quando o ato é ilegal. Ele já nasceu com defeito. O contrato dos computadores do nosso exemplo é ilegal, então ele tem que ser anulado. A anulação desfaz o ato desde o começo, e tanto a administração quanto a justiça podem anular. Ok. E a revogação? A revogação é para um ato que era perfeitamente legal, mas que por algum motivo deixou de ser interessante, de ser oportuno.
Digamos que o contrato dos computadores era 100% legal, mas aí uma enchente destrói o telhado da escola. A prefeitura percebe que o dinheiro dos computadores é mais urgente para consertar o telhado. Ela pode, então, revogar a compra. A decisão não é por ilegalidade, mas por uma nova prioridade. E o detalhe-chave: só a própria administração pode revogar. Um juiz não pode se meter nessa decisão de mérito. Fascinante. Então, o que é legal se anula. O que era legal, mas deixou de ser conveniente, se revoga. Pois é, chegamos ao final da nossa jornada. Começamos com uma ideia simples, uma escola, e vimos como esses princípios não são só teoria de livro, né? Eles foram a bússola em cada etapa. A legalidade deu sinal verde, a impessoalidade garantiu um jogo limpo, a moralidade filtrou as intenções, a publicidade abriu as janelas e a eficiência agora cobra os resultados. Exato. E tudo isso sustentado por aqueles dois pilares. O Estado pode mais para o bem de todos, que é a supremacia, mas ele não é dono de nada, ele é um guardião, que é a indisponibilidade. E ainda tem a obrigação de consertar os próprios erros, a autotutela. Entender essa lógica é essencial para qualquer cidadão que queira fiscalizar e, mais do que isso, entender como o Estado deveria funcionar. É a gramática do serviço público, né? E para fechar, o material nos deixa com uma provocação. A gente viu como esses princípios guiam a boa administração, mas isso levanta uma questão para a gente pensar. Se um gestor conhece todas essas regras, mas escolhe ignorá-las, em que ponto a ineficiência, a falta de moralidade deixa de ser só um erro administrativo, uma má gestão, e passa a ser um ato de má-fé, de improbidade que exige uma consequência muito mais dura? Qual é a linha que separa o mau administrador do administrador desonesto?